Bom, vamos então para o terceiro bloco, que o Guilherme Canella, coitado, já está aqui nos ouvindo, já faz tempo. Tudo bom, Guilherme? Coloca o Guilherme aí na tela. Muito bom te ver. Como é que está? Prazer, é um prazer ouvir vocês. Boa noite aqui de Paris e um prazer enorme estar contigo, com o Thales e falar com o pessoal que acompanha o programa. Muito obrigado. Bom, o Guilherme Canella é um Fala, Guilherme. diplomata brasileiro que está radicado há bastante tempo lá em Paris. Ele trabalha na Unesco e na Unesco ele é responsável pela área justamente que cuida da liberdade de expressão e do assédio aos jornalistas. E ele está aqui hoje porque a Unesco acaba de divulgar um estudo que acabou de sair do forno sobre uma nova moda mundial de maneiras de pressionar, intimidar e silenciar jornalistas. Então, Canela, conta para a gente aí o que que vocês descobriram, o que que vocês estão divulgando e por que que isso é importante. Claro. Nós começamos a fazer uma série de estudos já faz alguns anos para entender as várias formas que os atores que querem silenciar vocês, jornalistas, quais são as estratégias que esses atores utilizam. E ao um par de anos, dos estudos que nós fizemos foi demonstrando, infelizmente, um crescimento do uso de leis de antidifamação, mas com novas características, as chamadas leis antidifamação na internet, as anti-fake news, legislações anti-fake news, etc. Um outro estudo que nós fizemos em paralelo demonstrou também um crescimento dos ataques contra correspondentes estrangeiros, mas utilizando essas leis chamadas de agente estrangeiro, que não pode receber recursos que venham de fora e tal. Esses dois estudos anteriores nos alertaram para um fenômeno que parecia que estava crescendo, que é o uso de legislação fiscal e tributária para atacar jornalistas e empresas de meios. Então, quando a gente percebeu que tinha algo ali que nós não estávamos totalmente atentos, nós encomendamos esse estudo em particular. O que está acontecendo nesse âmbito, que é, de novo, o uso de legislação de lavagem de dinheiro, de evasão fiscal, de crimes financeiros, mas com o objetivo de atacar vocês, jornalistas, e as empresas jornalísticas. Pedimos um levantamento de documentos disponíveis publicamente nos últimos 20 anos. E encontramos, de novo, em documentos disponíveis em arquivos públicos, 120 casos em todas as regiões do mundo. Mas desses 120 casos, 60% nos últimos 3 anos. Então, há uma tendência clara de um Uhum. crescimento desse tipo de estratégia para provocar o que em inglês a gente chama de um chilling effect, quer dizer, um efeito de esfriamento no trabalho jornalístico de fazer o que vocês têm que fazer, que é fazer com que os Uhum. poderosos, sejam eles quem forem, prestem contas à sociedade. Concluo essa primeira parte com duas coisas. Um elemento interessante da investigação é que a maioria dos jornalistas que estão sendo acusados desse tipo de crime financeiro são jornalistas cobrindo corrupção, exatamente, e jornalistas que cobrem esses temas em dois períodos específicos, em períodos eleitorais e em momentos em que há grandes protestos sociais nesses lugares onde isso aconteceu. Então, de novo, essa conjunção de dados, infelizmente, demonstra uma tendência de que aqueles atores que buscam silenciar vocês estão, quem sabe, diminuindo a estratégia mais direta de processar jornalista por difamação, o que significa que eles têm que apontar qual é a matéria ou a notícia que o jornalista produziu, e passam a processar jornalistas por algo que não necessariamente está ligado ao conteúdo, que é isso, crime financeiro e etc. E isso a gente pode Então, conversar, tem diversas perversidades nesse processo aí. como diria o outro, é nos detalhes que mora o diabo, né? Então, eu vou te pedir para dar exemplos concretos, se não casos, pelo menos a maneira original como esses processos novos estão ocorrendo. Como é que, por exemplo, eles conseguem acusar um jornalista de evasão fiscal ou de lavagem de dinheiro ou mesmo de extorsão?
Não, veja, um fenômeno que é desafortunado, que está acontecendo no mundo todo, é que há uma crise de financiamento do jornalismo. Então, há um conjunto muito interessante de novas empresas de mídia, de novos veículos jornalísticos, mas que sobrevivem ou têm uma parte significativa do seu financiamento vindo, por exemplo, de grandes fundações filantrópicas estrangeiras. E isso Uhum. significa que esses recursos vêm de outro país, passam pelo jornalista e etc. Então, esses governos ou essas autoridades fiscais, elas começam a dizer que esses recursos que entraram não entraram de acordo com a legislação e etc. Evidentemente que no boa parte desses processos, que não necessitam começar, ou na maioria dos casos, como o estudo revela, não começam pelo Poder Judiciário, eles começam por uma suposta acusação levantada pela autoridade fiscal. Eles têm como objetivo primeiro criar um processo de desconfiança no jornalismo, sobre aquele jornalista ou aquela empresa de meio. Muitos desses processos nem sequer avançam no Poder Judiciário, mas o estrago já está feito, porque a Sim. sociedade, quando um jornalista é acusado de difamação, o que já não é bom, é contra os estándares internacionais continuar incluindo leis de difamação no Código Penal, etc. Mas pelo menos a sociedade vê, bom, esse jornalista está sendo acusado de difamação por este texto que ele ou ela publicou, ou por essa história. E a sociedade tem a capacidade de avaliar o que isso significa. Agora, quando o jornalista é acusado de lavagem de dinheiro ou de evasão fiscal, é muito provável que a primeira reação da sociedade vai ser, ok, mas isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso é um crime comum. Mas o que o estudo Sim. está demonstrando é que não é assim, é que há uma estratégia de desqualificação do jornalista individualmente e, talvez pior do que isso, do jornalismo como uma instituição central para os processos democráticos. Quer dizer, é tentar dizer que jornalista e jornalismo são sinônimos de locupletação, né? Então, estamos aqui não para expor o poder, mas para nos locupletarmos. É um Você pouco essa a teria ideia que eles casos estão assim tentando vender. mais famosos de uso desse artifício? O estudo, por razão de não diminuir a importância disso em vários países e no ataque a jornalistas que são menos conhecidos do grande público, não faz referências a casos específicos, mas eu posso mostrar dois opostos do mundo, porque eles estão na imprensa esses dias. Um deles é a Prêmio Nobel da Paz, a Maria Ress. Vários Uhum. dos casos contra ela são relacionados a supostos crimes financeiros. E o outro, que está na imprensa essa semana, porque felizmente ele acabou de ser colocado em prisão domiciliar, o que significa que o calvário ainda não terminou, é o caso do famoso jornalista guatemalteco José Rubens Zamora, que, de Uhum. novo, foi acusado desse tipo de crimes. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos lançando esse estudo que busca dar um panorama agregado desses dados nos últimos 20 anos, a Sociedade Interamericana de Imprensa e a Associação Mundial de Jornais está lançando, em paralelo com esse estudo, um estudo com vários casos do mundo inteiro, e aí eles têm, nesse estudo deles há uma descrição desses casos. Mas, enfim, é um elemento que é duplamente grave na nossa avaliação, porque ele não só desqualifica o trabalho da imprensa ao fazer isso, mas também coloca em dúvida as importantes legislações que combatem a corrupção, porque é evidente que é importante ter legislação de lavagem de dinheiro, Claro. é evidente que é importante ter legislação contra a evasão fiscal, mas se esse tipo de marco legal começa a ser deturbado para, na verdade, reduzir o espaço físico, perdão, o espaço cívico, porque o nosso estudo se concentra apenas em jornalistas, mas os dados demonstram que esse expediente vai mais além de jornalistas. Ele vai aos defensores ambientais, ele vai aos defensores de direitos humanos, cujas, por exemplo, organizações não governamentais utilizam de expedientes semelhantes de receber doações de grandes instituições filantrópicas internacionais, etc., ou mesmo de crowdfunding, etc. Então, realmente é um processo que impacta a liberdade de expressão mais amplamente e a liberdade de imprensa em particular. É,
Me parece especialmente perverso, Guilherme, porque além de afetar o principal capital do jornalismo e do jornalista, que é a reputação, né, a credibilidade, eu brinco sempre que a gente não vende informação, a gente vende credibilidade, né? Acredite, né? Se não acreditassem na gente, ninguém estaria aqui nos ouvindo, né? E porque se ataca justamente, vai no coração da credibilidade, que, como você disse, não, o cara não está sendo acusado de ter falado mal de uma autoridade, ele está sendo acusado de ter embolsado uma grana que não lhe pertencia, de não O ter cara é um pagado o bandido, imposto. né? O cara é um Exato, bandido. né? E tão grave quanto, vai no coração do mecanismo de financiamento desses novos veículos que você estava falando. Vou citar dois aqui, já que o Thales pediu exemplos. Um é o Consórcio Internacional de de Jornalistas Investigativos, que é o ICIJ, que ficou famoso mundialmente com os Panama Papers, do qual, por acaso, eu faço parte, mas que justamente se notabilizou por fazer as denúncias do uso desses mecanismos de lavagem de dinheiro, etc., que também passou a ser alvo desse tipo de processo. E é o CCRP, que talvez seja a organização mais, também um consórcio de jornalistas, talvez a maior na Europa, que faz também esse tipo de investigação, que é alvo agora de um processo atrás do outro, e boa parte deles com esse perfil, deixaram de lado a legislação criminal reputação e entraram diretamente nessa questão financeira, né? E o que que dá para fazer, Guilherme? O que que a ONU, a Unesco podem fazer? O que que os governos nacionais, o que que a sociedade civil deve fazer para se proteger contra essa ameaça nova? Bom, a primeira coisa, é claro que alertar sobre isso é fundamental, porque a gente é importantíssimo que as várias vozes críticas da sociedade estejam alertas sobre esse tipo de acusação, e sempre olhar com muito cuidado, é, e não assumir prima facie que isso é uma acusação crível contra os Uhum, jornalistas, porque isso não é o que as tendências estão apontando. Por outro lado, é importante que as autoridades fiscais elas acrescentem salvaguardas adicionais aos processos de apuração sobre esse tipo de eventual crime, colocando elementos que protejam, por exemplo, os jornalistas em relação a isso. Há exemplos muito claros no processo internacional de proteção da liberdade de expressão, que é justamente não utilizar esses subterfúgios para atacar a imprensa. O elemento legislativo mais explícito no cenário internacional é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que no seu capítulo sobre liberdade de expressão, já há várias décadas, foi o único Código Internacional de Direitos Humanos a dizer claramente que a censura indireta também é proibida, porque esse é um mecanismo que no nosso jargão de defensores da liberdade de expressão, é o que se considera como censura indireta, que não é atacar diretamente o jornalista, mas em algum momento era isso, era quando a imprensa era a imprensa escrita, sobretudo, acabou o papel imprensa e ninguém mais tem acesso a ele. Então você não atacava o conteúdo, mas você criava subterfúgios que infelizmente estão acontecendo em outras áreas. Por exemplo, há importantíssimas legislações de proteção de dados, evidentemente que isso é fundamental para a proteção da privacidade e o direito individual, mas em várias partes do mundo, os atores que querem diminuir a liberdade de expressão estão atacando jornalistas com base em legislação de dados para dizer, olha, o jornalista divulgou o meu dado aí ao cobrir corrupção. Evidentemente que isso é uma deturbação da ideia original desse tipo de legislação. Então, uma das recomendações fortes que nós estamos fazendo é que as autoridades fiscais precisam incluir salvaguardas nesse tipo de legislação e de processos de apuração. E, finalmente, é fundamental continuar aumentando a formação e a capacitação dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, porque eles, em última instância, são quem tem que parar isso, né? Tem que identificar que há um processo, talvez até de litigância de má-fé, quando se leva adiante casos que estão claramente sendo utilizados com o objetivo de criar autocensura ou chilling effects, e não, evidentemente, de apurar um crime ao sistema financeiro desse ou daquele país. Né? uhum. Vocês têm levantamento de quais países são
os que mais utilizam isso? Olha, o estudo que a gente está publicando hoje, ele está publicado por regiões do mundo, ainda que haja algumas regiões, eu posso citar aqui, Ásia-Pacífico e Europa do Leste, que têm dados um pouco mais elevados do que as outras. Para mim, o grande resultado, na verdade, foi que é um fenômeno que está acontecendo em todas as regiões. Não é uma exclusividade. Há uns anos atrás, faz muitos anos que eu coordeno essa área de liberdade de expressão, havia alguns fenômenos contra a imprensa ou contra os jornalistas que eles eram localizados nesse país ou nessa região. Mas o que esse estudo demonstrou, infelizmente, é que essa prática está se convertendo uma prática utilizada nas várias regiões do mundo. Quer dizer, uma moda global, né? Uma novidade independentemente de fronteira, né? Exatamente. Tem uma recomendação aqui no documento que eu achei curiosa, ações práticas que podem ser feitas para tentar pressionar os países ou as autoridades locais para evitarem esse comportamento, como, por exemplo, usar delegações que vão negociar acordos comerciais. Explica um pouquinho para a gente que tipo de outra medida prática, fora as recomendações mais genéricas, aqui fala, ou seja, usar as negociações diplomáticas também como elemento de pressão para dizer, olha, também não vamos abusar, né, dessas leis aí. Existe tem precedentes, assim, tem países que usam esses artifícios, quer dizer, colocar uma espécie de cláusula democrática na mesa? Não, sobretudo se a negociação é sobre acordos internacionais para melhorar o processo de combate à corrupção e, portanto, desse tipo de uso de legislação, mas ao incluir, né, incluindo nessas negociações essas salvaguardas importantes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo correlato. A cada 6 anos acontece o Congresso Mundial sobre Criminalidade das Nações Unidas. A última edição foi em Kyoto, em 2021, no Japão. E esse congresso, claro, é um congresso que une os juízes, procuradores, agentes policiais, e pela primeira vez em Kyoto, depois de décadas desse congresso, os diplomatas decidiram incluir uma cláusula que foi aprovada, felizmente, onde se diz, bom, mas os jornalistas investigativos, eles também precisam ser protegidos, porque eles têm um papel fundamental no combate à criminalidade ao fazer o seu trabalho de expor os problemas, seja da polícia, ou seja, do crime organizado, etc. Então, essa é a recomendação, é nesse sentido, que quando os países estão, seja na Convenção das Nações Unidas, no âmbito da Convenção das Partes Anticorrupção, seja nos vários mecanismos de combate à evasão fiscal e lavagem de dinheiro no sistema internacional, é fundamental incluir cláusulas que deem conta desse novo fenômeno, que o que está demonstrando é que, infelizmente, está havendo uma deturpação, uma corruptela de algo que, é claro, é bom, que é ter sistema de combate a esses crimes fiscais. Perfeito. E, Guilherme, vocês perceberam no estudo dos 120 casos, se tem uma preponderância desses ataques a algum perfil específico? Sei lá, jornalistas do sexo feminino são mais vítimas desse tipo de assédio judicial do que masculino? Ou, enfim, que praticam um determinado tipo de investigação jornalística? O alvo tem um perfil? Não, os três, vamos dizer assim, elementos que nós conseguimos identificar que podem mostrar um perfil específico, que é jornalistas que cobrem corrupção Uhum. e jornalistas que estão fazendo cobertura de grandes eventos fundamentais para a sociedade, por exemplo, processos eleitorais e quando há grandes protestos sociais nesse país. Agora, isso dito, as nossas investigações que são correlatas, que é, infelizmente esse amplo quebra-cabeças de ataque à liberdade de expressão, mostram, por exemplo, que quando há ataques online, há uma grande preponderância de ataques a mulheres jornalistas, quando comparado aos homens, especificamente nos ataques que tem esse perfil de serem no ambiente digital. Nós Uhum. lançamos esse ano, no início do ano, uma investigação específica sobre os ataques contra jornalistas que cobrem assuntos ambientais.
Outro estudo que me chocou, eu sabia que ia ser grave, mas não sabia que ia ser tão grave. Nós entrevistamos jornalistas numa pesquisa global feita com a Federação Internacional de Jornalistas de 130 países, e 70% deles, 70% nos disseram que sofreram algum tipo de ataque ao fazer cobertura sobre meio ambiente. E esses jornalistas já nos disseram, e por isso, de novo, novos alertas que nos levaram a produzir esse segundo estudo, que um desses tipos de ataques, sobretudo jornalistas que estão cobrindo mineração ilegal, etc., é o uso desse tipo de legislação financeira e etc., ou das chamadas SLAPs, que é um termo em inglês, que eu vou dizer aqui o que significa em inglês, depois vou tentar ver como traduzir isso para o português, que é Strategic Lawsuits Against Public Participation. Então, é um fenômeno que no Brasil acho que seria litigância de má-fé, que é justamente tentar usar o poder judiciário não com o objetivo de atingir qualquer recuperação, multas ou processar o jornalista para ganhar dinheiro. O objetivo é atrapalhar a cobertura da imprensa, é fazer com que o jornalista tenha que pular de uma audiência para outra, tenha que se preocupar com isso. O Brasil tem um caso muito famoso de uma colega de vocês, Elvira Lobato, que há uns anos atrás passou por um processo desse. E, felizmente, esse ano há uma decisão da Corte Suprema Brasileira proibindo esse tipo de prática no contexto do sistema judiciário brasileiro. Mas, enfim, eu dizia isso, que esse tipo de expediente, por exemplo, está ficando cada vez mais comum em relação aos colegas de vocês que fazem cobertura sobre questões ambientais. Então, há alguns perfis, mas nessa pesquisa em particular, o perfil é cobertura de corrupção e cobertura de eleições e protestos. Perfeito. Infelizmente, a gente bateu aqui no nosso horário. Guilherme, eu te agradeço muito a participação, mas a gente precisa fazer uma síntese dessa nossa conversa e nunca é fácil fazer uma síntese quando tem um documento tão denso e extenso como esse. Mas eu diria que talvez a gente pudesse escrever como na síntese que as leis anticorrupção estão sendo deturpadas para perseguir jornalistas. Eu sei que é só um pedaço da história, mas talvez traduza o que a gente está. Não sei se anticorrupção é a melhor terminologia. Ou a legislação fiscal Uhum, é, sendo deturpada para tentar diminuir a liberdade de pressão. Uma perfeito. outra síntese muito curta é que é isso, é uma saída de leão da montanha para diminuir a liberdade de expressão, para diminuir os processos de freios e contrapesos na sociedade. Muito obrigado, Guilherme Canella. Parabéns aí pelo estudo. Obrigado pelo estudo, né? Como diz aqui o Ronaldo de Andrade, que estamos assistindo, viva a imprensa baseada em fatos, séria, responsável e livre. Cada vez mais difícil, mas estamos aí. Obrigado, Guilherme. Um forte abraço. Obrigado a vocês, sempre Abração, às Guilherme. ordens.